Seja bem-vindo ao RTV Notícias. A função pública perdeu 80 mil trabalhadores desde 2011, altura em que a Troika chegou a Portugal. A redução de quadros está a decorrer ao dobro do ritmo programado nos orçamentos do Estado. A meta acordada entre o Governo e a Troika em maio de 2011 apontava para uma redução média de 2% do número de funcionários públicos, mas, na realidade, a diminuição de trabalhadores no período mais agudo da crise foi praticamente o dobro dos objetivos traçados. Contas feitas desde dezembro de 2011 já saíram da administração pública quase 80 mil pessoas. Para nos falar desta notícia e também de outras que estão a marcar a atualidade desta segunda-feira, tenho comigo Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, 80 mil trabalhadores desde 2011. Bom dia e bom dia aos telespectadores. Esta notícia faz-me uma confusão pelo seguinte. Eu acho incrível que se possa dizer que há trabalhadores, ainda há necessidade de despedir mais trabalhadores na função pública, e quando nós temos em tão pouco tempo, e mesmo acima do pedido da Troika, 81 mil funcionários a menos. Isto demonstra que a meta que a Troika impôs foi largamente ultrapassada. Aliás, até segundo os dados, atingiu mesmo o dobro do valor estipulado. E mais ainda, isto demonstra aqui duas coisas. Por um lado, que não foi feita a reestruturação que devia ser feita em termos do aparelho de Estado. Isto porquê? Porque continuam a existir funcionários a mais em alguns serviços e continuam a existir funcionários a menos noutros serviços. Ou seja, que a questão aqui não é só diminuir por diminuir, mas sim, mais importante do que isso, é reestruturar e adaptar serviços. Nós, e vamos, daqui a bocadinho, vamos ter mais uma notícia infeliz relacionada com a saúde de um caso de um cidadão que morreu num hospital. No Hospital da Feira, por falta de aquilo que é exatamente, na comunicação enquanto social, estava à espera para ser atendido. Ou seja, cá está. Há setores do Estado em que têm menos funcionários e há outros setores em que têm funcionários a mais. A reestruturação tem que ser feita. Quando se fala em reestruturar o Estado, que é outra coisa que lamento que este Governo não tenha tido a coragem, e que já mais uma vez vai passar para o próximo mandato, e vamos ver se no próximo mandato se consegue efetivamente que isso seja acontecido, que é a reestruturação do Estado. Reestruturar o Estado é muito mais do que cortar, é muito mais que isso. É reestruturar, é dizer quais são os serviços que são essenciais às populações, que número de funcionários menos devem ter, que tipo de funcionários devem ter para fazer face a esses mesmos serviços. Isto por um lado. Por outro lado, e para concluir, por outro lado, o que é que nós temos? Nós temos é que existem funcionários que estão colocados em sítios em que não estão a exercer as suas funções, outros estão deslocados, e que, se houvesse esta reestruturação, automaticamente aumentávamos a eficiência do Estado português. Eficácia dos serviços e também. Eficácia. Já temos vindo a falar nas últimas semanas precisamente do tema da saúde. Falámos aqui também no caso do Hospital Amadora Sintra e, de facto, hoje é notícia também, e agora fazendo aqui também um parênteses neste nosso primeiro tema, hoje é também notícia então que um doente morreu à espera de ser atendido no Hospital da Feira. Estes 80 mil trabalhadores, este número, de facto é um reflexo também de algumas das necessidades que o país está a atravessar, nomeadamente na área da saúde. Claro, excelente pensamento. Então, se reduz 81 mil funcionários, não se consegue aumentar o número de médicos, por exemplo? Uma coisa é eu ir às finanças, que é lastimável estar uma manhã inteira ou uma tarde inteira à espera de ir buscar uma certidão qualquer. Outro inadmissível e inqualificável é, humanamente, e dizem muito bem, é o segundo caso que
que nós temos, penso que numa semana, 2 mortes, uma no Hospital São José em Lisboa e outro em Santa Maria da Feira, agora recentemente, em que há uma morte e o doente estava à espera de ser atendido. Ou seja, isto não é um país desenvolvido. Ou seja, as pessoas contribuem para um Serviço Nacional de Saúde em que existe o Saúde 24, em que existe INEMs, em que existe hospitais por vários, e depois os doentes deslocam-se às unidades hospitalares e morrem por não terem um atendimento adequado e a tempo e horas. Isto não pode ser. Isto é que fiquem que esperemos nas finanças, que esperemos no serviço qualquer do Estado, no IMTT, na Segurança Social, que esperemos. Agora, na saúde não pode haver espera. Na saúde as pessoas têm que ser atendidas logo de imediato. Imagine que era uma urgência, a pessoa vem a sangrar, a pessoa vem de um acidente, não pode, isto não pode ser assim. E depois não pode, um médico não pode estar a fazer 500 consultas por dia. Isto também é desumano. Há também que definir quais são as principais prioridades. As prioridades. Ou seja, e a saúde é uma prioridade. Ou seja, o Estado não deve ter problema em afetar, entre aspas, algumas décimas do seu déficit pelo facto de estar a fazer face, a garantir que a saúde dos cidadãos é salvaguardada. Isto é o mínimo dos mínimos. Se não caímos numa revolta popular em que as pessoas dizem, eu levo o meu pai, a minha mãe ao hospital com uma certa idade, que penso que foi os 2 casos, que são os 2 casos semelhantes, e que podiam ter ainda mais alguns anos de vida, e porque o atendimento foi um atendimento não recomendado e não até de direito. Ou seja, esse não é garantido. Ou seja, isto está mal e a educação não chega só a transferir os 170 e tal milhões que foram transferidos agora até ao final do ano e mais alguns que vão ser transferidos para pagar dívidas que os hospitais tinham e afinal de contas continua a haver repare, eu não estou aqui a retirar de que estamos numa altura em que há um surto de gripe, em que a altura propôs a mais doenças, mas se há uma altura, então tem que haver o quê? Tem que haver um reforço, e esses reforços existem, se existem métodos para recortar, devem ser recortados e devem ser garantidos a saúde às pessoas em urgência. E agora a questão, Portugal está preparado para o pós-Troika? Portugal em 2015. Repare, Portugal 2015 vai ser um ano de mudança, não tenho dúvidas nenhuma, será um ano em que haverá imensas novidades, até inclusive desde os candidatos a candidatos, como inclusive, não tenho dúvidas nenhumas, a procedimentos que vão existir. Por um lado, porque é um ano de eleições, e o ano de eleições, só por sua natureza, vai ter uma série de condicionantes. Uma delas, e vamos falar daqui a um bocadinho, por exemplo, o não aumento dos transportes, as portagens vão ter com os mesmos valores, ou seja, isto são medidas claramente internas e essas medidas claramente internas têm claramente a ver porque estamos num período eleitoral. Caso contrário, se calhar voltaria a aumentar os transportes e provavelmente até também este caso particular. Será um ano em que a expectativa de o que tanta gente ambiciona, que haja uma mudança, essa mudança também só vai colher frutos só no próximo ano, não neste ano, porque este ano vai ser um ano de eu diria de alguma embreagem, porque grandes decisões não podem ser tomadas porque em ano eleitoral não se podem tomar grandes decisões porque a legitimidade para o mesmo, ela está, e embora, deixe-me só aqui abrir um parênteses sobre a legitimidade, por exemplo, o caso da TAP é um caso em que eu acho que este governo já não tem legitimidade para o fazer. Não é legitimidade em termos de exercício, mas em termos funcionais, porque avançar para uma privatização nesta altura, quando a meia dúzia de meses haverá eleições, parece-me um bocadinho arrojada essa. É quase como assinar um alvará num determinado terreno uma semana antes de o Presidente da Câmara deixar o seu mandato. Manuel António Ribeiro,
Passamos agora para uma questão internacional que, no fundo, está também ligada com esta primeira notícia que estivemos aqui a comentar. A chanceler alemã está preparada para deixar a Grécia abandonar a zona euro se os gregos que elegerem o governo, esse governo não continuar a manter a austeridade no país? Nós já estamos habituados às declarações da chanceler como declarações de pressão, declarações de autoridade e de imposição. Meus senhores, ou estão connosco ou estão contra nós. Então, é um princípio alemão e que a chanceler faz questão de vincar e faz questão de reforçar e de marcar-se. É lógico que dia 25 de janeiro será um dia, dia histórico para a Grécia, mas será um dia marcante. Isto surge, antes de continuarmos, surge na sequência das sondagens que mostram que que quem vai à frente é o partido da esquerda radical. Exatamente, ou seja, a dar continuidade e a verificar-se o que as sondagens apresentam, nós vamos estar perante um líder que está claramente vincado numa posição, é uma estratégia dele pessoal, não olha a meios para atingir, e a Alemanha tem aqui uma intervenção do género, bem, nós já emprestamos muito dinheiro à Grécia, queremos ser ressarcidos desse investimento, e para isso vocês têm que cumprir como cumprem todos os outros países, nomeadamente Portugal, Espanha, Itália, etc. Ou seja, há aqui um contrassenso, entre aspas, quando nós, ainda no dia 1 de janeiro, tivemos a Lituânia como país, um novo país a integrar este projeto europeu, e por outro lado temos países que estão na iminência, não é da iminência de saírem, mas há sempre pelo menos há o pensamento porque não estão contentes nem satisfeitos com o que está a passar dentro deles. Aqui no caso da Grécia, nós temos claramente que se dia 25 o partido mais à esquerda ganhar as eleições, eu não tenho dúvidas nenhumas que a negociação deixa de ser, até porque ela até agora também não foi fácil de ocorrer entre a Alemanha e a Grécia, inclusive com o FMI. Mas ter declarações como a que ele tem tido, do género de dizer, mas senhores, nós não pagaremos a dívida ao FMI e iremos estruturar a dívida com a União Europeia. Repare, se sair fora deste projeto europeu, terá grandes dificuldades em negociar o que é que seja com quem quer que seja. Consequências para a Europa se de facto esta advertência de Angela Merkel se verificar? Repare, também para Portugal. E também para Portugal. Europa, para o projeto Europa e também para Portugal e o projeto Euro. Exatamente, ou seja, o projeto, por um lado, e diz muito bem, por um lado nós temos aqui dois problemas. Um é o projeto europeu. Fica posto em questão o tal projeto blindado, o tal projeto estruturado, o tal projeto pensado, mais que seguro, fica aqui em questão, porque se há um país que eventualmente salta fora, em 2017, ou até 2017, haverá o referendo na Inglaterra, e vamos ver qual é que será o resultado. Mas para além do projeto europeu, há um problema, que é o projeto de cada país, porque todos os países automaticamente irão repensar o projeto europeu, porque se a Grécia se confirmar que a sua saída, todos os outros países poderão ter na Grécia, digamos, uma imagem, bem, mas a Grécia saiu fora e continua a viver ou não, dependendo depois como é que irá se desenvolver, então nós também podemos sair. E aí, a partir do momento, contrariamente ao que há algumas pessoas, eu não estou de acordo, que a Grécia podia sair fora e o projeto europeu não seria afetado. Não, bem pelo contrário. Ou seja, eu não acredito nessa tese. Acredito numa tese contrária. Ou seja, que se a Grécia sair fora, teremos ali graves problemas para que o projeto europeu vença, para que o projeto europeu continue a ser execuível à imagem do que ele está. Que é uma imagem em que é dominada pelos fortes e eu diria mais, colocada em prática pelos menos fortes.
E é lógico, nós temos constantemente os países nórdicos e os países a norte dizendo que há uma série de exigências a cumprir, fruto porque têm economias muito mais fortes, têm economias muito mais prudentes, têm estruturas já criadas e investimentos feitos no passado que hoje começam digamos, a usufruir desses investimentos, enquanto que os países do Sul, uns países mais virados ao sol, uns países mais virados para turismo, países mais virados em que a tecnologia, a indústria foi menos desenvolvida, foi mais esquecida, e numa economia onde o projeto europeu, onde o emprego é a base da sustentação deste projeto, ela está posta em causa. Qualquer turbulência, esta é uma delas, a Grécia sair fora, automaticamente o projeto europeu ficaria colocado, posto em causa. Como é que a Grécia, saindo fora da zona euro, conseguirá, digamos assim, manter-se? A Grécia terá, e eu confesso que só no dia em que eu ouvir os papéis escrito, o ato celebrado para que deixe de sair da Grécia, deixe de sair do euro, é que eu acredito piamente. Agora, a ocorrer este cenário, é verdade, a Grécia terá muitos problemas. Primeiro, os credores irão lá bater à porta para ser ressarcido do dinheiro que lá investiram e que lá emprestaram. Ponto número 1. Segundo ponto, não vejo a Grécia, conhecendo como eu conheço, a ter uma revolução tecnológica e industrial ao ponto de diminuir a taxa de desemprego assim num curto espaço de tempo. Não estou a ver a Grécia, a não ser pelo turismo, que continua a ser uma das principais riquezas do país, a dinamizar a economia. Não estou a ver. Ora, perante este cenário, a Grécia a sair do projeto europeu desfavorável, porque tem uma dívida astronómica, avançar ou arrancar um novo ciclo. Se é arrancado um novo ciclo em que tem as contas a zero, em que tem uma economia estável, ou até que quer relançar a economia, é possível. Agora, iniciar um processo com um saco às costas, um fardo às costas, em que esse fardo é uma dívida FMI, União Europeia e alguns membros da União Europeia, nós vamos estar aqui perante uma declarada iminência de a Grécia conseguir se ingrar sozinha. Outra das questões que se coloca também aqui é a preferência do eleitorado pelos partidos radicais, pelos movimentos radicais. Nós temos, eu pegava nesse pensamento e levava para o projeto europeu. Nós, quando as coisas não funcionam, nós temos cá em Portugal. É a descrença nos principais partidos políticos, Manuel António Ribeiro. Ou seja, quando as pessoas deixam de acreditar, essa descrença, ela fica mais vincada. E depois os têm o discurso mais falante, aquele discurso que vai ao ouvido do cidadão, aquele discurso que vai contra aquilo que o cidadão vê na iminência, depois deturpa até inclusive os próprios ideais. Nós estamos aqui em Portugal, o que é que acontece? Perdão. Nós temos PSD e CDS que estão a meia dúzia de meses a acabar o seu mandato. E agora o que é que vai acontecer? Vai haver quase certeza absoluta uma mudança. Porquê? Porque as pessoas deixaram de acreditar numa sucessiva propostas que nos foram apresentadas, e essas propostas depois foram contrárias à promessa inicial. O mesmo se passa. Os partidos radicais correm o risco de chegar ao poder nos respectivos países sem eles pensarem em algum dia lá chegarem. E chegam lá porquê? Porque começam a ter, digamos, arrastamentos de pessoas tão desacreditadas, estão tão desiludidas com o modelo, e é um modelo que já se arrastam há anos, não é há um mandato, há dois, e esses arrastamentos, aí sim, mais grave, e permita-me a expressão, mais grave do que a Grécia sair da União Europeia, mais grave é esses partidos radicais chegarem aos poderes dos partidos. Porque nós passamos a ter um Parlamento Europeu ingovernável. Seja seja a Alemanha de um lado, França do outro, porque passamos a ter ali o radicalismo ali implementado
no Parlamento Europeu, onde o poder de decisão não consegue, ou bem ou mal, não vamos discutir isto aqui, ou bem ou mal, levar o rumo do projeto europeu para um lado ou para o outro, porque depois começa a haver uma divergência de pensamentos, uma divergência de intenções, uma divergência de ideias e até metodologias que não convergem para um objetivo que é o objetivo comum, que é isto que está a faltar, o comum para todos os cidadãos do espaço europeu. Muito bem. É a possibilidade então aqui de a Grécia abandonar a zona euro. Da política internacional passamos para a política nacional. Santana Lopes deu então hoje uma entrevista ao Diário de Notícias onde admite uma candidatura a Belém. Nós temos Santana Lopes mais uma vez a dar-nos mais um conhecimento do seu carisma, das suas pretensões na política, ou seja, é um homem que... Podemos começar também por analisar o percurso de Santana Lopes no PST. Exatamente, ou seja, é um homem que foi líder de uma Câmara, e fica marcada a sua história, na minha opinião, como representação, como uma causa pública, como representações públicas na Câmara da Figueira da Foz. Essa é o seu maior feito. Depois, o pequeno percurso como primeiro-ministro, líder do partido, inclusive, e a tentativa, ou seja, a candidatura à Câmara de Lisboa, e agora na Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Ou seja, há um percurso de um homem que é ligado à política, um homem que gosta da política, um homem que gosta da intervenção da via pública, um homem que gosta de estar envolvido digamos, no retângulo da esfera social, e é um homem que não atira a toalha ao chão. Há que louvar, há que dar esse mérito. Não vive de derrotas, bem pelo contrário, é um homem que desafia quem tiver que desafiar. Isto é um desafio, na minha opinião, porque ao dizer se o PSD... e ainda eu ia dizer coligação, mas nós nem sabemos se vai haver coligação, se não vai haver coligação, aliás estamos... É uma questão ainda ou seja, que é outra questão que se arrasta e que abona a favor de António Costa, porque porque é que se tarda essa coligação, ou seja, a coligação, ou inclusive o PSD, ainda não disseram quem é o candidato deles para as presidenciais. E Santana Lopes já foi dizendo, já se marca, mas eu sou um candidato a candidato. E Santana Lopes é um estratega nessa matéria, ou seja, sabe colocar-se, sabe propor-se, sabe autonomiar-se no momento certo, na hora certa, e é um momento em que há um vazio. É um momento em que toda a gente aponta nomes, e ele, mas senhores, estou cá, podem contar comigo. E diz mais, se não contarem comigo, eu tomo a iniciativa e vou como independente. Ou seja, demonstra a paixão que ele tem de estar envolvido nessas questões, e admitindo que eventualmente, quem é que eventualmente não gostava de ser Presidente da República. Agora, o percurso que ele tem é um percurso como autarca, na Figueira da Foz, que fez um bom trabalho, não é inegável, que ele entende tem legitimidade para ser candidato. Agora, se não tiver o apoio do PSD, vai ter aqui, na minha opinião, um problema, que é lançar sozinho, e ao lançar sozinho, ou lançar uma candidatura independente, vai criar outro problema ao PSD, que é uma divisão, e aí se calhar o candidato do PS, que ainda não sabemos quem é que vai ser. Não estou de acordo a única coisa que eu estou de acordo quando ele diz que Guterres, se aceitar ser candidato, é uma segunda escolha. Eu acho que não é uma questão de aceitar. Eu ainda não ouvi dizer Guterres que não é candidato, também ainda não ouvi também que é candidato, mas se for estará a fazer também uma boa gestão exatamente, até porque ele também desempenha palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. Exatamente, até porque está a fazer uma gestão, porque acho que não é momento, está a exercer as funções, o seu mandato ainda não acabou, terminando o mandato que está a exercer, aí sim poderá ponderar, e quanto a mim é bem. Pedro Santana Lopes diz mesmo que não será uma candidatura contra ninguém, aqui referindo certamente a Marcelo Rebelo de Sousa.
Olha, eu acho que ele fala sobre, relativamente a Marcelo Rebelo de Sousa, mas também é a outras pessoas que eventualmente o PSD decida, ou a coligação, se vier a avançar, escolher um outro nome. Ou seja, não é contra ninguém porque ele teria que ter este discurso. Porque se ele vier a avançar numa candidatura independente, automaticamente ele vai ir contra alguém, ou seja, quanto menos seja o contra, se não entre aspas, tiver o apoio do PST. Se não tiver o apoio do PST ou da coligação, se não tiver o apoio, automaticamente ele vai ter que avançar sozinho. Ao avançar sozinho, ele vai ter que dizer que não está contra ninguém, ele está contra todos, porque avança uma candidatura, um militante de um partido, em que o seu partido escolhe um e não escolhe ele. Automaticamente o contra é subjetivo, ou seja, ele toma uma iniciativa por ele próprio, que gostava de ser candidato, pelo menos, e essa candidatura que ele vai apresentar é uma candidatura ou apoiada pelo partido, que eu tenho as minhas sérias dúvidas que o partido o vá escolher como candidato, mas é livre e admito que tem toda a legitimidade e até há um passado político para se poder candidatar. Aqui também outra questão que se levanta, precisamente como falava há pouco, poderá haver aqui também uma ruptura e uma dupla candidatura no PST. É a tal divisão, e com isso ele vai ter que assumir essa divisão, porque ele vai fraturar o partido, porque haverá pessoas, o partido até inclusive a coligação, porque se eventualmente avançarem que eu acho que vai acontecer isso, acho que o PSD e o CDS irão propor um nome, ao avançar a Santana Lopes, automaticamente essa figura, paralelamente à figura que o PSD ou a coligação venham a propor, essa divisão de votos vai ser uma realidade e mais. Inclusive pode até essa divisão trazer, não tenho dúvidas, o candidato do PS irá beneficiar porque já há uma desvantagem aqui associada. Nós temos praticamente a terminar. Para concluir, há aqui uma desvantagem que é, nós temos o Presidente da República, que foi eleito pela coligação, apoiado pela coligação, e que governou Presidente e Governo da mesma cor política. E o resultado é o Presidente com a pior notoriedade de todos os tempos. Ora, perante isso, o PSD, a coligação, toda a pessoa que apresentar como proposta, vai ser penalizado pela opinião pública. Logo, com mais esta divisão, ainda mais penalizado vai não ficar. Muito bem, Manuel António Ribeiro. Damos então por terminado o nosso comentário. Votos de bom ano para si e para os seus, e para a equipa e para os telespectadores. Bom 2015 e até para a semana. Obrigado, até para a semana. Braga e Viana querem o Arraial Minhoto a património imaterial da Unesco. O desejo é do Presidente da Associação de Festas do São João de Braga, Rui Ferreira, na sequência de uma reunião mantida com responsáveis da Viana Festas. Um encontro que teve por objetivo definir linhas mestras que permitam traçar a essência de uma romaria minhota de forma a proteger um património. Os responsáveis das duas festividades minhotas defendem que uma candidatura conjunta terá mais força, até porque, consideram, todas as romarias minhotas se irmanam em muitos aspectos. Nesse sentido, o objetivo é alargar o diálogo a outras festas representativas da região, como, por exemplo, as Feiras Novas em Ponte Lima, no distrito de Viana do Castelo. O responsável das festas de São João de Braga admitiu que se trata de um processo para muitos anos, que só poderá avançar se reunir suporte institucional das câmaras, comissões de festas e universidades da região e se alcançar o reconhecimento interno. Para o Presidente da Associação de Festas do São João de Braga, é importante que o Governo tenha conhecimento do que o Minho no seu todo quer que a Romaria Minhota seja classificada. A inscrição na Lista Nacional de Propostas a submeter pelo Governo português àquele organismo internacional é importante, mas antes é necessário realizar um inventário do património imaterial. Uma pretensão que se pode tornar real e elevar o Arraial Minhoto a património imaterial da Unesco. E ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. E são esperados períodos de céu muito nublado até ao início da tarde, em especial no litoral, diminuindo nas regiões centro e sul a partir do meio da tarde. Períodos de chuva a partir do final da manhã no Minho e Douro Litoral, que será de neve nos pontos mais altos da Serra
do Gerês. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 7 graus e uma máxima de 13. Em Lisboa, a mínima será de 4 graus e a máxima de 12. E em Faro, a mínima será de 7 graus e a máxima de 15. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.